1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo de número 15. Eu quero ler com você aqui o versículo 57. Primeira Coríntios 15, 57. Alguém vai dizer, pastor, onde fica 1 Coríntios? Antes de 2 Coríntios. Você abre 2 Coríntios e volta 1. 1 Coríntios 15, 57. Que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela sua palavra? Bem, o texto está dizendo que Deus nos dá a vitória. Isso aqui é um decreto na palavra de Deus, é uma garantia de que em Deus nós temos a vitória e que essa vitória vem por intermédio de Jesus Cristo. Logo, o sacrifício de Jesus na cruz nos garante a vitória. Não importa a luta que você esteja passando, Deus tem vitória para você. Você podia dizer isso para quem está do teu lado, com muito carinho, né? Diga para ele, não importa o tamanho da luta, Deus tem vitória para você. Aleluia, glória a Deus. Bem, então se Deus deixa um decreto para as nossas vidas, na sua palavra, de que através de Jesus Cristo nós somos vencedores, nós recebemos a vitória, aí eu quero fazer uma pergunta para você. Então, por que muitas vezes a vitória não chega? Por que muitas vezes a vitória não vem? Quem é que nunca fez essa pergunta? E você ora e diz assim, Deus, eu sou teu servo. Aí o cara dá um currículo para Deus, né? Senhor, eu faço isso, aquilo e tal, eu tenho tanto tempo de crente, olha, e a vitória não chega. Eu estou nessa guerra, nessa luta, por que a vitória não vem? Eu vou dar algumas razões por que a vitória não chega, muitas vezes, na vida do crente. Você pode se encaixar em uma, duas, em alguma dessas hipóteses, você pode se encaixar. Primeiro, muitas vezes a vitória não chega na vida de uma pessoa por causa do pecado. Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não vai abençoar alguém que está vivendo no pecado. Você sabe por quê? Porque a disciplina, ela é fundamental para um crescimento sadio ou saudável. Se você tem um filho e o seu filho está te desobedecendo, o seu filho está sendo mal criado, o seu filho ele não está te respeitando, e o seu filho quer muito alguma coisa, logo você vai privá-lo daquilo que ele quer, para que ele entenda que ele precisa mudar o comportamento, sim ou não? É assim ou não que você faz? Ou não? Seu filho está, né, na expressão aqui do carioca, tocando terror dentro de casa, quebrando coisa, fazendo mó zoada dentro de casa, aí você vem e diz, filhão, você quebrou, né? Você quebrou esse móvel aqui que o papai e a mamãe comprou, você quebrou tudo, né? Então toma aquele telefone que você tanto quer. O que você está dizendo para o teu filho? Continue fazendo besteira, continue errando, ou até piore o teu comportamento, que aí você conquista tudo que você quer. Essa é a mensagem que você está passando para o teu filho. Então a disciplina, ela é fundamental para que você entenda, eu preciso mudar meu comportamento para que eu possa conquistar aquilo que eu quero. Eu tenho que mudar, eu tenho que me adaptar a regras, a leis, a um sistema, porque a vida é assim. A vida ela é regida por leis, por regras. E no reino de Deus é a mesma coisa. Então Deus não vai te abençoar enquanto você estiver vivendo no pecado. Porque se Deus fizer isso,
Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou validando o teu pecado, eu estou validando o teu comportamento. Pode continuar desse jeito mesmo, pode continuar no adultério, na pornografia, no roubo, na mentira. Pode continuar nessa vida aí que você está vivendo, que eu vou te dando tudo que você quer. Só que aí você não alcança o final que Deus quer para você, que é a salvação da tua alma. Então, para Deus salvar a tua alma, muitas vezes Ele vai te privar de algumas coisas que você quer, para que você mude o teu comportamento. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. As nossas atitudes erradas repelem Deus. Então tem gente que muitas vezes está na igreja, vem no culto da vitória, faz a campanha da vitória, mas a vitória não vem. Por quê? Porque está vivendo no pecado. Deus não vai abençoar alguém que esteja vivendo no pecado. Deus não vai abençoar alguém que está quebrando princípios. E Deus não vai quebrar seus princípios que Ele mesmo estabeleceu só para fazer alguém feliz. Então não vai. Às vezes alguém está orando e até a oração dessa pessoa, até a oração que essa pessoa está fazendo é uma oração pecaminosa. É uma oração que quebra os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, o camarada tem uma amante. Ele tem a esposa e tem uma amante. Aí ele vem na igreja, ai Deus, abençoa meu relacionamento com a minha amante. Tu acha que Deus vai abençoar uma coisa dessa? Claro que não. Alguém que está enriquecendo ilicitamente, vai dar um golpe em alguém, está armando um golpe para derrubar alguém. Ai Deus, que dê tudo certo, Senhor. Que ninguém descubra isso, Deus. Cega os olhos dos meus inimigos. Não, o inimigo é você. Então tem gente que está vivendo no pecado e querendo a bênção de Deus. Por exemplo, eu fui agora no Rio de Janeiro, preguei numa igreja nossa, uma igreja alto nível, lá no alto. Subi a Vila Cruzeiro e cheguei lá, né, preguei. Aí, lógico, passei no meio de traficante, de fuzil, todo mundo super bem armado, e passei no meio de todo mundo, fui lá, preguei, depois desci. E eu me lembrei, né, Viviane vai lembrar disso, uma irmã que tinha, lá onde a gente morava, não vou falar o nome não, que está filmando, a gente evangelizava na boca de fumo, a gente pregava para os traficantes. Mas como é que eu pregava para o traficante? Entrega a tua vida a Jesus, muda de vida, Jesus tem uma vida nova para você, larga a droga, larga o tráfico, né? É pregação do evangelho, Jesus morreu por você, para te salvar, te transformar. Essa é a nossa oração. A irmã ia orar pelos traficantes. Aí a oração da irmã: Deus abençoa o teu servo, livra do mal, dá vitória. O cara indo tomar outra boca de fumo, os caras armados. Ora aí, irmã, ora pela gente aí. Deus dá vitória aos teus filhos, livra do mal, livra dos inimigos. Não, os inimigos. Você está orando pelo inimigo, eu queria dizer para você. Então às vezes Deus não abençoa porque a gente está vivendo no pecado. Mas talvez não seja esse o teu caso, irmão. E você está dizendo: não, pastor, eu sinceramente eu já fiz uma análise, eu não estou vendo pecado, coisa nenhuma, e a vitória não chega. O que está acontecendo? Sabe o que pode ser? Batalha espiritual, irmão. Você é crente, é servo de Deus, mas a gente enfrenta a batalha espiritual. Não menospreze o seu adversário. Não, eu chuto na cara do diabo mesmo, eu piso no Satanás, eu humilho o diabo. Não menospreze o seu adversário. Efésios 4:27, a Bíblia diz: não dês lugar ao diabo. Olha que texto interessante de Daniel, capítulo de número 10, versos 12 e 13. Então o anjo me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Agora escute: mas o príncipe do reino da Pérsia, meu Deus, isso aqui é forte, hein? O príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel está orando e buscando a Deus uma revelação. E o anjo está dizendo que desde o primeiro dia que ele começou a orar, a oração já foi ouvida. Mas por que a resposta não chegou? Porque houve guerra no mundo espiritual. Esse príncipe da Pérsia não é um homem, é uma potestade. É um principado.
É um espírito maligno. Não um demôniozinho qualquer, mas uma potestade numa hierarquia espiritual que se opôs. Agora, olha que coisa tremenda, irmão. Escuta isso aqui. Você sabe quem é o príncipe da Pérsia? A potestade, a entidade maligna, demoníaca, que governa a região da Pérsia, que estava se opondo para que a vitória não chegasse a Daniel. Mas o príncipe de Israel, um anjo que Deus levanta, um arcanjo Miguel, que Deus levanta para guerrear em favor de Israel, vai fazer guerra contra esse principado da Pérsia. Meu irmão, a batalha espiritual é tão grande, a guerra espiritual é tão grande, você sabia que essa guerra dura até hoje? Você sabia quem está fazendo guerra contra Israel hoje? É o príncipe da Pérsia? Como assim, pastor? Você sabe onde fica o Irã? O Irã está hoje exatamente onde era o Império Persa. E guerreando contra Israel hoje. Isso é guerra espiritual, irmão. Isso é guerra espiritual. Antes de ser uma guerra política, isso é motivado pelas trevas para destruir Israel, o povo de Deus. Só para você ter uma ideia da brincadeira. Muitas vezes você está orando, tem demônios, tem principados e potestades. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, verso 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem gente que já está até desanimando. Meu Deus, é isso tudo mesmo. Guerra, filho. Por que você acha que eu chego aqui na igreja, antes de começar o culto, pelo menos 15 minutos aqui, a gente está de joelho aqui orando. Deus, abre as portas da palavra, rasga os céus sobre esse lugar, porque tem demônios nas regiões celestiais, tentando impedir a bênção de Deus de chegar aqui. Potestades das trevas que não querem que você ouça a palavra. Irmão, tem demônio. Irmão, não se iluda não. Não, eu estou dentro da igreja, eu estou protegido. Alguém já viu manifestação demoníaca dentro da igreja ou não? Você já viu? Então como é que você acha que o demônio não entra na igreja, irmão? Muitas vezes você está aqui no culto e tem uma palavra profética como essa de hoje, que vem do trono de Deus para abençoar você. Aí, na hora de uma palavra de Deus para mudar a tua vida, aí Satanás vem no teu ouvido assim, ó. Está lembrado daquele boleto que tem que pagar amanhã? Ai, boleto. Guerra espiritual, filho, para você não pegar a palavra aqui. Aí vem a preocupação. Ai, como é que será que está o estado de saúde daquele parente que está internado, que está doente? Aí começa. Satanás, ó, assoprando aqui no teu ouvido, aqui, ó, para você não pegar a palavra, para você não receber aquilo que Deus tem para você. É guerra espiritual, irmão. Só que aí, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Tem guerra espiritual contra você, sim, mas você tem armas poderosas que vêm do alto para te fortalecer. Você tem a armadura de Deus para te blindar, para te proteger. Você tem um capacete da salvação, você tem um escudo da fé. Nenhum dardo de Satanás vai te paralisar, vai te neutralizar. Você vai vencer essa guerra e a vitória vai chegar na tua vida. Alguém pode adorar Ele aqui nessa manhã? Aleluia! Glória a Deus! Guerra espiritual se vence com oração. Guerra espiritual se vence com palavra de Deus. Se vence com jejum, em consagração e adoração. É isso aqui. Vencer guerra espiritual é vir para a igreja, irmão. É cantar louvores. É exaltar o Senhor, é meditar na palavra. É assim que se vence. E muitas vezes a vitória não está chegando porque é um embate espiritual. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Você pode me ajudar e dizer para essa pessoa, você vai vencer essa guerra espiritual em nome de Jesus. Você vai vencer. Agora, sabe por que muitas vezes a vitória também não chega na vida do crente? Não é por causa de pecado nem guerra espiritual. Muitas vezes é porque você está em desarmonia com o propósito de Deus para a tua vida. Você tem que entender, queridão, o que é sonho e o que é propósito.
Você tem que entender o que é um desejo da tua alma e o que é propósito de Deus. Você sabia que o propósito do homem vem antes do seu nascimento? Primeiro Deus gera o teu propósito, aquilo que você vai fazer na vida, aquilo que Deus quer te usar. A tua vida tem um propósito, irmão. Você não é obra do acaso, não. Você não é um acidente de percurso. Você nasceu com um propósito de Deus. Para quê? Para fazer diferença na tua geração. Para você marcar a vida de pessoas. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você não é qualquer coisa, não. Não aceite o diabo dizer que você é qualquer um, porque não é. Você tem um propósito estabelecido no céu para você viver aqui nessa terra. Aleluia! Só que muitas vezes a gente foca mais naquilo que a gente quer do que no propósito de Deus. E a gente quer colocar nossos sonhos pessoais na frente do propósito. Você quer um segredinho para você ter uma vida de sucesso? Decida viver o propósito de Deus na tua vida, irmão. Decida viver o chamado de Deus na tua vida. Para de olhar para a vida dos outros, sabe? E aquela conversa do mito da grama mais verde. Você achar que a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua. A vida do outro é sempre melhor que a sua. E o cara está olhando para você dizendo, pô, eu queria viver a vida dele. E a gente fica fazendo comparações. E fica com, muitas vezes, um sentimento de culpa, de remorso, por causa de decisões que você tomou ou deixou de tomar lá atrás. Ah, se eu tivesse feito aquela faculdade. Ah, se eu tivesse aceitado aquele emprego. Ah, se eu tivesse ido morar naquele lugar. Não, meu irmão, você está aqui agora. Com aquilo que Deus te deu hoje. Viva o hoje agora. Desfrute disso. E para de fazer comparações com a vida dos outros. Que alguém pode estar ganhando mais dinheiro do que você. Mas quem falou que o dinheiro é tudo na vida? Quem falou que o dinheiro traz plena felicidade para alguém? Dinheiro é muito bom você ter para conforto, para você ter coisa boa. Isso é bom, maravilhoso. Glória a Deus por isso, que Deus te dê muito dinheiro. Deus te abençoe. Só que isso não é tudo não, meu irmão. A melhor coisa que tem é você chegar em casa de noite, tomar um banho, fazer uma oração, botar a tua cabeça no travesseiro e dizer assim, Senhor, obrigado, porque hoje eu vivi o meu propósito. Hoje eu fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Hoje eu fui um instrumento nas tuas mãos. É isso, irmão. E quando se fala de propósito em igreja, muita gente confunde e acha que está sempre relacionado a isso aqui, a púlpito. Ó, irmão, viva o teu chamado. Ai, será que eu tenho chamado? Será que eu tenho chamado para pregar ou cantar? Não, filho. Você pode ter chamado, sabe para quê? Para ser um sargento do exército. Deus te chamou para isso. Para ser um oficial das Forças Armadas. Deus te chamou para ser um médico. Deus te chamou para ser um engenheiro, para ser um empresário. Para você exercer alguma coisa lá no lugar que você está, que o pastor não alcança. Que o pastor não pode ir lá, mas você pode, você está lá. Deus te plantou naquele lugar. E tem gente que Deus tem um propósito até para dar riquezas para essas pessoas mesmo. Sabe para quê? Para ser instrumento de Deus, para financiar, patrocinar o reino de Deus. Para chegar e dizer assim, é o quê? Para comprar uma propriedade, para construir uma igreja, para construir uma escola? Está aqui, vou dar. Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? Então muitas vezes a gente está em desarmonia. Paulo, eu acho interessante a vida de Paulo. Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 1, tem uma pregação inteira que eu prego sobre isso. Mas ele deixa bem claro o chamado dele. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O chamado de Paulo é apóstolo. Quando você lê na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, Paulo dizendo sobre os ministérios, os 5 ministérios, Deus, né, Jesus Cristo, ele deu uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas. 5 ministérios. Todo pastor, ele vai exercer pelo menos um desses ministérios, ou ainda que ele exerça os 5, sempre vai ter um que vai sobressair o outro. Tem pastor que ele é mais profeta, tem pastor que é mais apóstolo, ou seja, é o desbravador, é aquele que abre igreja, aquele que inicia. Tem pastor que é mais ensinador, tem pastor que é mais evangelista, tem outro que é mais apacentador. Então você precisa entender para que foi que Deus te chamou. Quando você olha para a vida de Paulo, o que é que mais sobressai na vida de Paulo? Apóstolo. Quem mais abriu igreja, irmão, no Novo Testamento? Quem mais fez viagens missionárias estabelecendo igreja? Paulo. Então ele tinha convicção disso.
Por isso que houve uma discórdia entre ele e João Marcos, quando João Marcos não quis seguir viagem com ele. Porque cada um precisa entender o seu momento e aquilo que Deus o chamou para fazer. Senão você vai viver uma vida dura, uma vida infeliz, uma vida que não vai para frente, porque você está forçando uma barra de alguma coisa que Deus não te chamou para fazer. Posso ouvir um amém? Por que muitas vezes a vitória não chega na nossa vida? Por causa do tempo, irmão. Você precisa entender que uma bênção fora de hora não é bênção, ela é maldição. Eu gosto de dar um exemplo aqui, uma coisa simples que eu acho que todo mundo gosta. Quem gosta de bolo, irmão? Você gosta de bolo? Comer um bolo, né? Aí se eu for perguntar o sabor, cada um tem uma preferência, né? Tem gente que gosta mais de um bolo confeitado, né? Tem gente que gosta de um bolo, mais um bolinho de fubá, né? Um bolo de macaxeira. Meu Deus, está dando até fome agora, Deus. Deixa eu mudar o tópico. Aqui tem uma irmã, não sei se ela está aqui, a irmã Ana faz um bolo de banana, né? Meu Deus, toca no coração da irmã Ana, Jesus. Então, bolo, eu gosto de bolo. Agora eu faço uma pergunta para você. Quando você bota um bolo no forno, ele tem um tempo. Se você botar o bolo no forno, aí tu bota, mas você está com tanta vontade de comer aquele bolo, irmão. Você está subindo pelas paredes para comer um bolo. Aí você diz, não aguento mais esperar. Aí com 5 minutos você já abre o forno e já tira o bolo. Aí você vai comer aquele bolo. É bolo? Não, é uma papa. É bom um negócio desse, irmão? Você gosta? Fica bom? Não fica, irmão. Não tem um ditado, não é versículo não, é ditado. Apressado come cru, né? Aí você vai comprar um hambúrguer, o cara botou ali 1 minuto que está na chapa, já quer, não, me dá. Vai comer a carne crua. Então tem gente que está querendo uma bênção de Deus, mas está fora do tempo, irmão. Vai vir estragado, vai vir ruim. Eu digo para você, o carro é bênção ou maldição? Carro. O irmão que falou, se for Peugeot, é bênção ou maldição? O carro é bênção. Mas dá o carro na mão de um adolescente de 12 anos. Vai dar problema, irmão. Bota o carro na mão de quem não tem uma habilitação. Porque está fora de hora. Aí eu faço uma pergunta. Sexo é bênção ou maldição? O irmão falou, pastor, o senhor falou essa palavra, eu me lembro disso. Vagamente assim, já tinha ouvido falar. É bênção ou maldição? É bênção na hora certa, irmão. Dentro do casamento, com a pessoa certa, mas fora do casamento, não. Antes de casar, não. É maldição. Então tem que esperar o tempo. Você está orando e pedindo a Deus tanto uma coisa, e Deus está dizendo para você, calma que tem um tempo. E eu quero declarar algo para a Devec Brasília nessa manhã. Deus não está preparando uma bênção para você, tá não? Deus está preparando você para receber aquilo que Ele já preparou para a sua vida. O que Deus tem para você já está pronto, já está preparado no céu. Ele só está preparando você para poder receber. Alguém pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Eu lembro que Jesus me chamou para o ministério bem novo. Me converti com 15 anos de idade. E logo ali pelos 16 anos, já chovia profecia para cima de mim. E de gente que eu não conhecia, porque é muito fácil você olhar para alguém que você vê. Por exemplo, eu olho o pastor França, eu sei que ele canta e ele toca. Aí eu viro, eis que Deus tem um ministério de louvor na tua vida. Pô, eu estou vendo o cara fazer. Agora, várias pessoas foram usadas para falar comigo sobre ministério pastoral que nunca me viram falando, nunca me viram nem com Bíblia e não sabia nem que eu era crente. Isso com 16 anos. E isso começou a queimar no meu coração. Aí eu abracei, eu falei, não, então Deus me chamou para ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. E eu com 17 anos ali, Deus, eu quero ser pastor, eu vou pregar, eu vou dirigir uma igreja. Imagina, irmão, imagina eu com 17 anos, você vai ser o pastor da Devec Brasília. Não ficava um, irmão.
Por quê? Cadê maturidade? Não estava maduro. Eu fui consagrado ao ministério pastoral com 27. Entendeu? Hoje eu não tenho 30. Não tem mesmo não, tem 42. Eu fui consagrado com 27 anos. Dirigi minha primeira igreja que eu pastoreei. Hoje, irmão, eu olho para trás e digo assim, rapaz, quanta coisa que eu não faria se eu voltasse no tempo, palavras que eu falei, atitudes que eu tomei como pastor na igreja. Não estou falando de pecado, nada não, mas até errar com os irmãos, ser às vezes duro em algumas coisas que eu podia ser mais maleável. Sabe? Algumas coisas que eu tinha que ter tomado uma atitude, trava logo isso aqui que vai dar problema, mas não, deixei correr frouxo, deu problema depois. Aí eu fico olhando isso, porque isso é experiência, irmão. Então Deus vai te moldando para te colocar no nível que Ele quer te colocar. Agora você tem que ter paciência, é o que diz em Hebreus 10:36. Necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então você faz a vontade de Deus e agora espera, irmão. No tempo de Deus, aquilo que Deus tem para você vai se cumprir. Ô, minha irmã, você está orando pelo teu marido? No tempo de Deus ele vai vir para Jesus. Você está orando pelos teus filhos? No tempo de Deus eles vão vir para Jesus. Deus vai trabalhar nessa causa, vai acontecer, vai dar certo. Em nome de Jesus. Deus está cuidando da tua vida, da tua carreira. Eu estou profetizando aqui, debaixo de temor e tremor, Deus está cuidando da tua vida profissional. É só você continuar fazendo o que você tem que fazer, vai trabalhando, vai se esforçando, e Deus está endireitando tudo. Vai fazer sentido para você. Hoje eu consigo olhar para trás e lembrar de algumas palavras proféticas que eu recebi, e hoje eu digo assim, realmente faz sentido aquilo. Mas na hora eu não entendia. Eu não estava pronto ainda. Eu não estava preparado para receber. Agora, eu encerro essa palavra dizendo para você, muitas vezes a vitória não chega, sabe por quê, irmão? Porque o nosso foco está errado. E eu citei esse texto, nós lemos aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, propositalmente, eu tirei ele de um contexto para falar sobre vitória, porque Deus tem vitória para o seu povo sim, mas o contexto imediato do versículo 57 está no próprio capítulo 15 de 1 Coríntios, que está falando sobre o arrebatamento da igreja. Você está com a tua Bíblia aberta ainda? Acompanha comigo a partir do versículo 51. 1 Coríntios 15, 51 em diante. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para abrir porta, para restaurar casamento, Deus é poderoso para fazer qualquer milagre nessa terra. Sim, nós acreditamos nisso e tomamos posse, mas a nossa maior esperança não está nessa terra, está no céu.
essa terra vai passar. A nossa esperança é morar com Cristo na glória. Aleluia! E muitas vezes a gente está com foco muito aqui. A gente tem que tomar cuidado, irmão. Senão a gente vive os extremos. Eu sou de uma época, eu peguei isso ainda na igreja, em que se pregava uma falsa humildade. Sabe? Não, a nossa vitória é no céu. Aqui a gente não tem nada. Aqui a gente tem que ser miserável. Ó, crente não pode fazer faculdade, porque você não pode faltar ao culto. Então, aí é pecado. Eu lembro que eu queria fazer faculdade, eu tive que argumentar na época com o pastor da filial que eu congregava. Eu falei, não, mas é que eu vou fazer teologia. Não, mas teologia não é de Deus, não é estudo de Deus. Não, tem que estar na igreja. Então o crente não podia estudar, não podia se envolver com política, não podia trabalhar, procurar um emprego melhor. A gente tinha que ser pobre, com a roupa rasgada. Por quê? Porque essa vida é uma vida de miséria, de sofrimento, que a gente vai para o céu. Isso é um extremo. E o outro extremo é o materialismo absurdo. Não, eu vou conquistar nessa terra, eu vou ter tudo nessa terra, eu vou ser o melhor da terra, sabe? Eu vou ter tudo do bom e do melhor aqui. Tá aí o céu, tá onde? Tem gente que está tão focada nos projetos da terra, que no coração, eu não sei se tem coragem de falar com a boca, mas no coração está assim, tomara que Jesus não volte agora. Não, agora que tudo ajustou, agora que eu assinei o contrato, não. Agora, eu investi nessa empresa, anos e anos, agora que vai começar, esse ano que vai dar lucro, para eu resgatar o que eu investi, agora. Não, Jesus, calma. Né? A menina, não, eu queria casar, Senhor, o Senhor sabe que a data do meu casamento está marcada para esse ano. Depois da lua de mel, o Senhor toca essa tal dessa trombeta que está na Bíblia aí, porque deixa eu desfrutar que eu tô na prova nesse tempo todo, agora que vai acontecer, sabe? Então, como é que a gente tem que viver nessa terra, irmão? A gente tem que conquistar aqui, a gente tem que ser abençoado, a gente tem que desfrutar da bênção de Deus, mas o nosso foco está no céu. Aleluia, glória a Deus. Sabe, a gente tem que estar pronto para largar tudo para lá e ir para o céu. Sabe, esse tem que ser o nosso desejo. Uma vez eu vi um pastor falando sobre uma ilustração muito interessante. Numa praia, quando a gente brinca de fazer castelinho, né? Aí você pega o baldinho, enche com a areia molhada, vira e vai botando as forminhas. Alguém já brincou disso ou não? Ou só eu aqui? Ah, tá bom. Aí você monta o castelinho todinho, né? Aí você vai montando. Quem olha assim de fora não tem sentido nenhum aquilo ali, mas para você é o castelo da Cinderela, ou não sei o que lá. Horrível, mas pronto, que vale a intenção. Aí você está montando o castelinho. Isso é bacana, essa brincadeira. Mas qual é a melhor parte, irmão? Quando a maré começa a encher, aí a onda vem, vai pegar, vai, e derrubou uma torre do castelo. Aí a onda volta. Daqui a pouco a maré vai enchendo mais e vem uma onda mais forte, e agora vai levar o castelo todo. A gente fica naquela expectativa. O que eu quero dizer com isso? Assim tem que ser a nossa vida. A gente vai construindo os castelos aqui, irmão, mas sabendo que a onda vai chegar e vai levar tudo. A gente vai edificando as coisas aqui nessa terra, sabe? Mas sabendo que um dia a gente vai sair daqui, irmão, a gente vai morar no céu. Oh, glória a Deus. Alguém tem essa esperança? Aleluia. E eu quero dizer para você que essa hora está chegando, irmão. Os sinais estão aí. Aleluia. Israel é o relógio de Deus. Olha o que está acontecendo no mundo, meu filho. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Talvez alguém aqui nessa vida sofrendo, chorando, porque é assim mesmo. Aqui a gente conquista, mas é tudo com luta, é com choro, é com dificuldade. Mas a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá morte, não haverá choro,
não haverá tristeza, só alegria por toda a eternidade. Quem tem essa esperança, fica de pé no teu lugar aí, levanta essa mão para o céu e glorifique e engrandeça, exalte o nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Deus. Obrigado por essa promessa de que um dia o Senhor vai buscar a tua igreja. Nós não vamos perecer aqui nessa terra, nesse mundo. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. E mais a igreja será arrebatada, no piscar de olhos acontecerá. E mais a igreja será arrebatada, no piscar de olhos. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua. Levante a sua mão e canta. Mas a igreja será arrebatada, no piscar de olhos. Mas a igreja será arrebatada, e no piscar de olhos acontecerá. Aleluia, 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 aleluia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu deixo tudo nessa terra para encontrar Jesus. Aleluia. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança, nossa esperança é sua. Oh, levante a sua mão se você acredita. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus. E nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Nesse momento eu quero orar por você
que está afastado da igreja, ou você que nunca tomou uma decisão de entregar a tua vida a Jesus, e você precisa fazer isso hoje. Você não está aqui à toa, não. Você não veio aqui ouvir essa palavra à toa. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Jesus quer entrar na tua vida, Ele quer mudar a tua história. Ele quer te dar a certeza da vida eterna. Meu irmão, se tem uma coisa que gera uma expectativa, uma dúvida no coração do homem, é o que vai acontecer depois da morte. Só tem dois caminhos. Ou vai passar a eternidade no inferno e nunca mais vai sair de lá, queimando e desejando a morte, não vai ter, sofrendo por toda a eternidade, onde haverá prantos e ranger de dentes. Ou, entregando a tua vida a Cristo, você recebe o direito de morar no céu, de ser arrebatado ao céu. Ou se você morrer antes do arrebatamento da igreja, aguardar a consumação de todas as coisas e estar para sempre com Cristo na eternidade. Essa é a nossa esperança, irmão. Será que você nunca parou para pensar que tem alguma coisa errada? Será que o camarada morre e acabou a vida dele? Morreu, acabou? Gente, e as crianças? E os bebês recém-nascidos que morrem? Nem viveram. E acabou aquela vida, não tem mais nada? Existe uma eternidade. Essa é a nossa esperança. Que essa vida é passageira, irmão. As pessoas morrem, as pessoas partem. E aí? E agora? Entrou para o esquecimento, para a escuridão aquela vida? Não. Existe a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Deixa eu orar por você, que precisa hoje tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Ou se está afastado, voltar hoje para Cristo. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a vida a Cristo? Dê um sinal com a sua mão bem alto para orar por você. Onde tem uma pessoa hoje aqui nessa manhã, dizendo: pastor, eu quero Jesus. Eu não quero andar segundo a minha vontade, eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Eu não quero viver uma vida de pecado, de engano, eu quero uma vida abençoada nessa terra, mas acima de tudo com a expectativa de que um dia eu estarei com Cristo no céu. Há alguém? Se tiver, eu quero orar por você agora. Eu não posso obrigar você a fazer isso, é uma decisão muito pessoal de cada um, mas se você quiser, eu oro por você agora. Eu já tomei essa atitude. E você vê que a grande maioria das pessoas não levantam a mão nessa hora porque já levantaram um dia. Faço uma pergunta aqui para toda a igreja. Quem aqui algum dia na sua vida, na sua história, entregou a sua vida a Jesus? Olha aí, ó, quanta gente com a mão levantada, tá vendo? A gente não aceita Jesus todo culto, não. Já aceitamos. Já fomos batizados nas águas. Mas e você, que está afastado? E você, que até gosta da igreja, até gosta desse ambiente, mas você ainda não teve uma experiência real, verdadeira e transformadora com Cristo, e quer ter essa experiência hoje. Se você quiser, eu oro por você. Não precisa ter vergonha, porque ninguém vai te perguntar nada, ninguém vai te expor, nós só vamos orar pela sua vida, te abençoando, só isso. Onde tem alguém para Jesus? Dê um sinal bem alto assim com a sua mão: eu quero Jesus, eu quero fazer uma aliança com Deus.